Quantos? germes, Ai, não sífilis mora. ou outros agentes. Ok, muito bem. Tem, temos outro caso, jovem de 15 anos com uma tumoração no escroto, mole que aumenta de tamanho Mas já 14 chegou, centímetros. deixa eu ler, lembram? Peço para desligarem o micro aqui, Apaga. os outros colegas. Depois tínhamos outro caso, que é um homem de 65 anos de idade que tem uma diminuição do jato urinário e um esforço para acabar a micção. O que é que vocês acham? Alguém quer comentar sobre esse Doutora, caso? Sim, pode. creio que pode se tratar de uma neoplasia benigna da próstata. Uma neoplasia. O Tenson também quer falar? Obrigada, Fred. Sim, sim, doutora, bom dia. Sim, bom dia. Minha opinião era, sim, minha opinião era a mesma que a do colega Fred. Ok, tá bem. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje do pênis, vamos falar da massas a nível do escroto, testículo, epidídimo e próstata. Ok? Em relação ao pênis, dizer que temos anomalias congênitas, são elas a genésia, que seria... O que é a genésia? Já falamos na outra aula que falamos da parte urinária. O que é a genésia? Isto é igual para todos. Completa ou parcial de um órgão, sim, seria a ausência de um órgão, total ou parcial. Ok, obrigada, Camila. E depois temos a hipoplasia. O que seria a hipoplasia? Hipo, estamos a ver que é a diminuição de alguma coisa, não é? Hipoplasia. Doutora? Sim, sim, pode. Sim, a hipoplasia seria a diminuição do número de células. Ok. Alguém tem outra ideia? Quem falou agora? Fred, Fred, ok. Ou também pode ser considerada a patologia de insuficiência no desenvolvimento de tecidos ou órgãos. Ok, muito bem. Uma diminuição do crescimento, do tecido, de células, ok? Ok, muito bem. Então, depois nós temos que lembrar-nos da posição anatômica, a posição anatômica do pênis, ok? Para sabermos dois conceitos que são a hipospádia e a epispádia, ok? A hipospádia, temos a uretra que se abre na face ventral do pênis, ok? Isto resulta de um fechamento incompleto das pregas. E temos a seguir aqui, a epispádia, em que a uretra se abre na face dorsal do pênis. Estamos a falar de anomalias congênitas, ok? Uma anomalia em que a uretra vai se abrir desculpem, que vai se abrir na face ventral do pênis, que é a hipospádia, e temos a epispádia, que vai se abrir a uretra na face dorsal do pênis. Em relação à hipospádia, nós temos algumas complicações, ok, que podem advir desta posição de frente ou fora do normal da uretra, que são infecções, obstruções, podendo ir até à esterilidade. E o tratamento aqui é cirúrgico. No caso da epispádia, também tem um tratamento complicado, ok? E é mais ou menos associada à estrofia da bexiga. Lembram-se quando falamos da estrofia da bexiga? Lembram-se, falamos da estrofia da bexiga. Depois temos outro conceito, que é a fimose. A fimose é o estreitamento que impede a retração do prepúcio sobre a glande, ok? Temos a fimose e temos outro que é a parafimose, quando o prepúcio é repuxado com muita força e estrangula a glande e vai impedir a saída de sangue venoso.
Ok? Estas situações de fimose e parafimose, por vezes, requer alguma intervenção, ok? Alguma intervenção em que vai-se, portanto, ter que ou fazer, portanto, em alguns casos até optam por avançar, se são crianças ou se são situações de pessoas que ainda não realizaram a circuncisão, podem até realizar, porque senão pode-se voltar a repetir estes casos de fimose. Então, tem que se fazer o procedimento que é para tirar esta retração. Depois temos situações em que temos inflamações inespecíficas a nível do pênis. Temos, por exemplo, aqui a inflamação da glande prepúcio, que é chamada de balanopostite, ok? Inflamação da glande prepúcio. Estas situações podem surgir devido a vários fatores, dentre eles higiene inadequada, há casos de imunodepressão, algumas doenças que podem propiciar o desenvolvimento destas inflamações, como, por exemplo, a diabetes, infecções por bactérias e fungos. Como complicações, também podem evoluir para, por exemplo, os casos de fimose e parafimose, ok? Se não tratadas. Aqui temos algumas infecções, estão listadas alguns exemplos de infecções específicas. Antes estávamos a falar de infecções que podem ter várias causas, uma infecção específica. Agora aqui já temos causas específicas. Estamos a falar, por exemplo, da sífilis, ok? A sífilis, ok, que é causada pelo treponema pálido, pode causar uma inflamação a nível do pênis e depois evoluir para todo aquele quadro da sífilis. Depois, se vocês forem ver, vão ver que ela tem fases, sífilis primária, em que há aparecimento de uma lesão, que depois, várias semanas depois, desaparece por si só mesmo sem tratamento, e que depois a pessoa até pensa que está curada, que não era nada, mas depois de um tempo, porque tem um tempo de incubação, de evolução muito longo, pode voltar a aparecer a lesão. Então, temos aqui, no caso da sífilis, uma úlcera que também aparece, chamada de cancro duro. Temos outras infecções, por exemplo, o herpes, não é? Que também pode aparecer e desencadear um processo infeccioso. E estes processos infecciosos podem ser acompanhados de saída de uma secreção no pênis, da mudança da cor local, da tonalidade, torna-se mais avermelhada, de ardor ao urinar, entre outros casos, outro quadro clínico, né, que pode aparecer. Temos o linfogranuloma venéreo, o condiloma acuminado, que é causado pelo HPV, papiloma, né, vírus humano. Então, portanto, podemos ter algumas situações que a gente chama já específicas que podem levar a casos de inflamação a nível do pênis. Aqui é particularmente do condiloma acuminado, em que ele faz macroscopicamente este aspecto em couve-flor. Nós vemos aqui histologicamente estas projeções de aspecto papiliforme, ok? E no epitélio nós conseguimos ver esta espécie de inclusões a nível das células aqui, ok? Essa espécie, as células ficam assim meio balonizadas com essa espécie de inclusões. Já podemos ter outras situações, como situações que começam a haver uma transformação do epitélio, começam a evoluir já para malignidade. É o caso do carcinoma in situ. Situ porque não ultrapassa a membrana basal, estão a ver aqui, ele está confinado a nível do epitélio. Se nós repararmos nesta parte do epitélio, na epiderme, as células já estão com características de malignidade. Então, temos aqui esta doença de Bowen, em que é muito frequente em homens com mais de 35 anos, geralmente não circuncisados, e macroscopicamente aparece uma placa solitária, branco acinzentada, áreas de ulceração e crostas a nível do corpo do pênis. Dizer que 10% destas lesões podem evoluir para carcinoma de células escamosas e estão associadas a carcinomas viscerais. Neste caso, ainda está
limitado à epiderme, ainda não invadiu o estroma. Portanto, por isso se diz que é in situ, ainda não é invasor. O carcinoma escamoso, por sua vez, já é considerado invasor. Como podem ver aqui, a lesão é uma destruição praticamente toda a glande a nível do pênis, por esta lesão de aspecto ulcerado, avermelhado, áreas de hemorragia, não é? Que é já um carcinoma, já é invasor, já está a destruir os tecidos, ok? Este geralmente é visto nos 40, 60 anos de idade, mais comum também em homens não circuncisados, e tem uma forte associação com casos de fimose, parafimose e a infecção pelo HPV, geralmente os subtipos são 16 e 18. Também estão relatados casos associados devido a uma má higiene, não é? Depois, tem um crescimento lento, o tumor é indolor, mas sangra muito facilmente, né? E pode apresentar metástases para os gânglios locais, que são os mais próximos, ali, inguinais e ilíacos. Temos outro tipo de cancro, ou tumor, que é o carcinoma verrucoso, que se assemelha aos condilomas. Aquela imagem que eu mostrei do condiloma, aspecto em couve-flor, este carcinoma também fica daquela forma. Assemelha-se ao condiloma, mas com invasão local, enquanto que o condiloma não faz essa invasão. Aqui estamos a falar já do tumor, né, maligno, e que é uma lesão, apresenta-se como uma lesão solitária esofítica que pode levar à destruição do pênis, ok? Também está associado com o HPV 6 e 11, não estão relatados assim metástases e tem tendência à recidiva, ok? A recidivar ou a voltar a aparecer. Falamos do pênis, falamos das anomalias congênitas, falamos das inflamações e falamos dos tumores. Agora vamos falar do escroto. A nível do escroto, podemos ter o desenvolvimento de massas escrotais, estamos a falar de hidrocele, que é a presença do líquido no saco escrotal, podendo ser congênita ou adquirida. A congênita, em muitas situações, está associada a casos de hérnias inguinais ou adquiridas por outras situações, traumatismos, por exemplo, que podem levar ao desenvolvimento de hidrocele ou tumores. Como complicações, pode levar à atrofia do testículo e à periorquite. Temos outra situação, que é uma hematocele, a presença também de sangue a nível do escroto, e como causas podemos ter várias tumores, traumas e infecções. Espermatocele é uma coleção de líquido, um cisto formado a partir de projeções de dutos diferentes, alargados do testículo ou epidídimo. Então, tudo isto pode confluir para o desenvolvimento de massas a nível do escroto. Temos outras situações, outras patologias que podem surgir a nível do escroto, são o varicocele, que é a dilatação das veias testiculares, e a hérnia inguinal escrotal, que é a protusão do intestino para o escroto, através do canal inguinal. É muito frequente, temos visto muitos casos de hérnias inguinais escrotais, ok? E todas estas, como complicações, podem levar à atrofia do testículo, à infertilidade, ok? E o tratamento é cirúrgico. Depois temos alguns distúrbios circulatórios, por exemplo, o caso do edema escrotal, okay, em que surgem algumas situações de tumores. Podemos ter a disfunção erétil, ou impotência e priapismo, ok. Este slide devia estar antes, não aqui, desculpem, este slide não é daqui. Eu depois vou arranjar isto. Ok. Depois temos o testículo e epidídimo. Então, vimos o pênis, escroto, testículo, agora e epidídimo. Aqui também vamos ter algumas anomalias congênitas,
como o criptoquidismo. Vocês sabem o que é o criptoquidismo? Ou criptoquidia, o que é? Quem quer explicar o que é a criptoquidia? É não descida do testículo no saco escrotal. Como? É não descida do testículo no saco escrotal. Ele fica na região abdominal. Ok. Então, em princípio, quando é que deve acontecer a descida do testículo para a bolsa escrotal? Mas sabem que deve acontecer, né? Ok. Então, no caso do criptorquidismo, há uma descida incompleta dos testículos, não é? Para o saco escrotal. Por isso que as crianças, os rapazes, sempre têm que se palpar as bolsas escrotais para ver se estão realmente lá os testículos. E, infelizmente, muitas vezes são descobertos quando estas crianças já têm 2 anos, 3 anos de idade. Então, às vezes, em algumas situações, tarde, ok? Aqui os fatores associados podem ser vários, genéticos, ok? O diagnóstico, muitas das vezes, como eu vos disse, é feito após 1 ano de idade, e microscopicamente já começam a haver algumas alterações, que são o espessamento e a lionização da membrana basal dos túbulos seminíferos. E isto pode levar à atrofia do testículo. Aqui é cirúrgico. Temos casos de inflamações também, a nível do testículo epidídimo. Estávamos a falar das malformações, temos inflamações que podem ser a epididimite e a orquite, ok? São mais comuns no epidídimo, podemos ter, geralmente vista em pessoas com menos de 35 anos, e podemos ter vários agentes que podem estar implicados. Alguns deles já falamos, a sífilis, a clamídia trachomatis, na série a gonorreia, podem ser alguns. E depois também temos, acima dos 35 anos, alguns outros agentes que podem estar implicados. Estas inflamações do testículo epidídimo, muitas das vezes, estão associadas a infecções do trato urinário. Se vocês se recordarem da aula do trato urinário, também tínhamos uma tabela, ali estavam listados alguns agentes que podem, principais agentes implicados. Se forem a ver, vão ver que são alguns em comum aqui e lá. Então, estão associadas a infecções do trato urinário que chegam via vasos diferentes ou linfáticos do cordão espermático. Da torção do testículo, ok? Ou torção do cordão, em que há a torção do cordão espermático, e esta torção vai levar a que haja um impedimento do fluxo sanguíneo para uma determinada localização, levando à necrose. Se vocês olharem para essa imagem, já está tudo com uma coloração toda, portanto, já no aspecto necrosado, por falta de irrigação, ok? E a torção pode não ser percebida de imediato. O paciente pode ter uma torção, no início não tem, assim, pode ser, por exemplo, por um traumatismo, não é? Sofreu um acidente e sofreu uma torção do testículo, no momento não reparou, aos poucos, vai havendo uma falta de irrigação para aquele local e vai havendo, portanto, a necrose daquele local, podendo levar até a uma área de infarto, né? Então, pode ser uma coisa gradual, não é? Que não seja assim de imediato. E o tratamento é cirúrgico também. Os tumores testiculares, alguns estão associados ao criptoquidismo, mas podemos ter outros tumores que podem surgir derivados das células germinativas. Ok. Vamos agora mostrar aqui uma tabela em que estão listados os tumores testiculares, que são os mais comuns que se encontram. Esta é a classificação anatomopatológica dos tumores. Temos em 90% tumores das células germinativas, ok? Em 90% temos os tumores das células germinativas, e o seminoma é o que aparece em primeiro lugar em 40%.
Okay? Depois podemos ter outros, podemos ter o coriocarcinoma, podemos ter os teratomas, mas os tumores das células germinativas ocupam 90% destes tumores testiculares. Temos também os tumores portanto, do cordão, das células de cordão, e temos também, que ocupam 5%, em que temos os tumores das células de Leydig e de Sertoli, e depois temos a presença de metástases que também pode ocorrer, embora não tão frequente, mas em 5% pode ocorrer. Mas o que vocês têm que reter é que temos em 40% a 50%, portanto, tem em cerca de 40% o seminoma, que é o mais frequente, visto nas faixas etárias de 40 a 50 anos. Aqui tem uma tabela que resume as características morfológicas dos tumores. Vocês podem ver, no caso do seminoma, apresenta ninhos de células poligonais uniformes com citoplasma claro e a presença de linfócitos no estroma, ok? Depois tem o carcinoma embrionário, tumor do saco vitelino, coriocarcinoma, os teratomas, ok? E os tumores mistos, ok? Então, vamos falar agora do mais frequente, que é o seminoma, dos tumores embrionários, o tipo mais comum, isto vai depender muito da literatura, 30% a 40%, geralmente tem um pico aos 40 anos e é raro na infância. Como é que ele se caracteriza? Como é que ele cresce? Ele cresce como uma massa branca acinzentada, lobulada, bem delimitada, está aqui, né? Bem delimitada, e geralmente não apresenta áreas de hemorragia e nem necrose. Este tumor pode apresentar variantes histológicas, 3, que são em 85% típicas, em 5 a 10% anaplásicas e espermatocítica em 4 a 6%, e é um tumor que raramente metastiza. Histologicamente, ele apresenta-se assim, não é? Nós vemos esta espécie de lóbulos, ok? Ele faz estes lóbulos e células grandes e esféricas, podemos ver nesta imagem, que varia o seu formato poliédricas, com um citoplasma claro granular, núcleo bastante hipercromático e central, que podendo ter 1 ou 2 nucleolos proeminentes. E elas estão separadas por estas áreas, assim arrosadas, que são septos de tecido fibroso, e há ainda aqui infiltrado inflamatório de linfócitos. Depois temos os outros, que são o carcinoma embrionário, o tumor do saco vitelino, ok? Mas o que vocês têm que saber é, portanto, o mais frequente. Então, em resumo, né, dizer que os tumores germinativos não seminomatosos, portanto, metastizam para o fígado, pulmões, tanto por via hematogênica como linfática. O seminoma, neste caso, é bastante, responde bem, a radioterapia é radiosensível. Os tumores germinativos não seminomatosos têm boa resposta à quimioterapia. E de todos, o coriocarcinoma puro é que tem o pior prognóstico. O pior prognóstico é o coriocarcinoma. Então, quer dizer que estes tumores, se forem diagnosticados, se forem levados a um tratamento, podem responder muito bem à quimioterapia. O teratoma, eu acho que já ouviram falar também em outras situações, existe também, é visto também no aparelho genital feminino. Aqui também pode existir um tumor em que nós temos uma mistura de vários tipos, não é? É como se fosse vários tipos de tecidos. Geralmente temos o teratoma maduro é visto mais em crianças e o imaturo é mais em adultos. Aqui temos como se tivéssemos uma mistura de vários tipos de tecido cartilaginoso, pode ter tecido muscular, tecido ósseo, e, tanto, pode também haver transformação maligna. Por fim, vamos falar da próstata.
A próstata é um órgão retroperitoneal que circunda o colo da bexiga e a uretra, ok? Se vocês olharem para aqui a esta imagem, tem a bexiga, aqui está a nossa próstata, ok? Qual é a função da próstata? Qual é a função da próstata? A próstata está aqui, temos aqui a bexiga, temos um canal que passa aqui pela próstata e temos também, vindo da vesícula seminal, um canal que passa aqui pela próstata, não é? E depois isto tudo vai confluir para a uretra aqui. Então, a próstata, além do que a Camila falou, também serve, é uma espécie, de uma forma assim, leiga, podíamos dizer que é uma espécie, é um semáforo que está aqui, não é? Ela tem 2 canais a passarem aqui por ela. Então, se nós tivermos a saída da urina, ela vai fechar este canal, não é? Porque, em princípio, não há mistura, não é? Não deve haver entre o conteúdo da vesícula seminal e da bexiga. Então, ela vai fechar e vai permitir a passagem da urina e vice-versa, ok? Então, a próstata é esse órgão que está aqui, entre a bexiga e a uretra, não tem cápsula bem definida, é dividida em lóbulos, ok? Microscopicamente, ela apresenta glândulas que são revestidas por camadas de células, separadas por um estroma muscular, fibromuscular. O seu crescimento depende do androgênio testicular, né? A partir, geralmente, dos 40 anos, a próstata cresce. Só que hoje tem uns que crescem mais, outros menos. Temos situações de inflamação em que vamos ter prostatites, podem ser agudas ou crônicas, ok? E temos situações que podem ser causadas por agentes específicos, bacterianas ou não. A hiperplasia benigna da próstata ou hiperplasia nodular da próstata é uma situação em que a próstata vai crescer, ok? Como nós já definimos o termo hiperplasia, vai ser hiperplasia o que é aumento de... O que é hiperplasia? Das células. Aumento? Das células. Ok. Então, vamos ter um crescimento do estroma e das glândulas, ok? Vamos ter hiperplasia do estroma e das glândulas. Um aumento das células do estroma e das glândulas. Geralmente é comum em homens com mais de 50 anos e no nosso meio, ou em Moçambique, é um dos principais motivos de consulta ao hospital por parte dos homens, ok? Temos alguns sintomas que este crescimento da próstata vai originar, que são geralmente sintomas obstrutivos. Como ela vai crescer, ela vai comprimir. Vocês viram a proximidade com a bexiga, a proximidade com a uretra. Então, ela vai criar sintomas obstrutivos, tanto do jato urinário, ok? Ou a nível da bexiga, a pessoa vai urinar mais vezes por haver esta compressão, ok? Então, geralmente, a maior parte são sintomas obstrutivos. Muito da fase em que se encontra, ou da fase de crescimento da próstata, do nível de crescimento. Há situações em que pode-se tratar com alguns medicamentos apenas, mas já há situações que já vão requerer uma intervenção cirúrgica. Macroscopicamente, nós vamos ver ela assim, aumentada de tamanho, com vários nódulos, estes nódulos, ok? E histologicamente, nós vamos ver a presença dos nódulos aqui. E também a presença portanto, o aumento das células a nível das glândulas. E algumas complicações da hiperplasia benigna da próstata ou nodular da próstata, que são os sintomas obstrutivos, ok? Pela compressão, ela pode dar um sintoma de bexiga dilatada, por sua vez vai haver, portanto, como se fosse, portanto, um refluxo, não é? Da urina e indo causar problemas até a nível
dos rins, podendo levar ao desenvolvimento de pielonefrite, de hidronefrose. Então, por esses sintomas obstrutivos. O carcinoma da próstata, não é uma neoplasia maligna da próstata, a hiperplasia é benigna, o carcinoma já é maligno, geralmente vê-se em pacientes acima de 50 anos, não é muito frequente em jovens. Etiologia desconhecida, mas temos alguns fatores de risco: idade, raça, história familiar, a questão da alimentação, entre outros. Como é que é feito o diagnóstico? Podemos fazer alguns exames, onde no AMEIS pode-se usar o toque retal, palpar a próstata e tentar sentir a consistência da próstata, a nodulação da próstata e o tamanho da próstata. Onde AMEIS, por laboratoriais, podemos também pedir o PSA, que pode nos dar uma indicação se está a haver um aumento exagerado da próstata ou não. Morfologicamente, o carcinoma da próstata surge na zona da periferia, ok? A corte é firme, de cor esbranquiçada, por isso, quando vai-se analisar a próstata, depois de fazer, por exemplo, uma biópsia, tem que se representar sempre a zona da periferia, que é onde começa a ver a transformação maligna. Microscopicamente, o que é que se vê? Eles são adenocarcinomas, ok? Com proliferação de pequenas glândulas revestidas por única camada de células. Nesta imagem, vemos aqui pequenas glândulas, várias aqui, que são caracterizadas por apenas uma única camada de células com características de malignidade. Tem bastante hipercromasia, pleomorfismo celular, hipercromasia e nucleolos evidentes. Disseminação, temos invasão local para a bexiga e vesículas seminais, e também pode haver metástases por via hematogênica para outros locais distantes, como ossos e vísceras. Como falamos também na outra aula, os tumores todos devem ser graduados. Aqui, particularmente na próstata, faz-se uma graduação que se chama graduação de Gleason combinada, graduação de Gleason, em que vai-se graduar o grau, vai-se ver o grau da anaplasia, ok? Para podermos estimar o tratamento e o prognóstico. Temos aqui a graduação 2 a 4, 5 a 7, 8 a 10. Esta graduação atualmente já pode estar, portanto, um pouco alterada, porque elas sempre são atualizadas, mas é para vocês terem a ideia que pode-se classificar o tumor em bem diferenciado ou pouco diferenciado. Isto vai indicar o prognóstico do paciente. Temos aqui mais uma tabela em que nós podemos ver a graduação de Gleason, como é que é feita, ok? Padrões 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a falar do PSA que eu já tinha dito, que é em locais que se pode fazer laboratorialmente um exame de sangue, vai se medir o PSA, que é um marcador, bioquímico secretado no sêmen. Então, vai-se poder ter uma ideia se temos um crescimento exagerado da próstata, embora não é específico para a próstata, mas é um indicativo de que pode haver uma transformação maligna da próstata. Pronto, e era isto que faltava acrescentar, ok? O desenvolvimento da glândula, aliás, da próstata, devido à neoplasia, acaba por causar alterações no jato urinário. Então, o que eu queria saber é se esse desenvolvimento também pode causar alterações no jato ejaculatório. Pelo peristratismo, o jato ejaculatório. Dizer que não afeta? E as vesículas seminais juntam-se a nível da próstata. Sim, a uretra e as vesículas seminais. Às vezes até o que afeta é o próprio tratamento. O próprio tratamento do tumor, do cancro, pode influenciar a nível da ejaculação. Ok?
Então, pode haver, sim, essa afecção. Não estamos a dizer que vai acontecer, mas pode afetar. Da próstata. Aí no slide vinha que depende de andrógenos. Agora eu gostaria de saber qual é a relação entre andrógenos e carcinoma prostático. O crescimento das células, só que as células já são cancerígenas. Então, por isso é que vai estimular as células do tumor a crescer. Então, por isso é que tem essa relação. Sim, Sim, Doutora? Sim, já percebi. Ok. Doutor, eu não sei se percebi direito a dúvida do colega Dom Carlos, porque, Sim. segundo o que eu li no slide, em condições normais, o crescimento da próstata depende do andrógeno e não o carcinoma em si. Não sei se estou enganado. Sim, é o que eu vejo da próstata. A partir dos 40 anos sempre vai crescer. Agora, em algumas situações, esse crescimento pode ser excessivo, não é? Por vários fatores. E é isso que deve se controlar. Mas não quer dizer que uns vão crescer, outros não vão. Há de crescer, por causa dessa estimulação dos andrógenos e outros.